em novos. Esse terceiro congresso eucarístico está me inspirando estas falas por gratidão a Jesus presente na Eucaristia, que me inspira sempre a caridade e o amor. E sempre me incentiva diante do altar a não me deixar perder por mim mesmo e em mim mesmo, mas sim, como Ele na Eucaristia, doar-me inteiramente aos meus irmãos e irmãs. A você, Senhor Bispo, muita saúde e, acima de tudo, muita sabedoria nessa trajetória, nessa jornada. Aos eventos dessa semana que estão super bem organizados. Nossa paróquia ontem viveu um momento de abertura em sintonia com o terceiro Congresso Eucarístico. Temos várias atividades. Agradecer muito a Juscelia e a todos os grupos que estão rezando o texto da misericórdia às 3 horas no nosso santuário. As atividades que aqui tem desenvolvido com uma visita guiada ao nosso santuário, retomando devagarinho, com muita atenção, os guardiões do santuário Nossa Senhora das Mercês. Quero agradecer a catequese de primeira comunhão aqui de Mar de Espanha. Mais de 132 crianças estão se preparando para essa trajetória do crescimento na fé pelo sacramento da iniciação, em especial a confissão e a comunhão eucarística, que farão agora durante esse mês que estamos iniciando, e dezembro. Também agradecer as comunidades eclesiais, nossas comunidades da zona rural e urbana, por serem tão gentis, cordiais, estarem celebrando comigo essa grande festa do terceiro Congresso Eucarístico. Também quero agradecer as forças sociais de nosso município, toda a parceria que temos aqui com a Polícia Militar, Civil, o senhor juiz. Ainda preciso conhecer o promotor de justiça, mas todas as instituições educacionais, as escolas municipais e estaduais, também a cooperativa, o sindicato dos trabalhadores e tantas instituições, o comércio, as lojas, as fábricas, os empresários, os comerciantes, as padarias, supermercados. Aqui tem uma prática muito bonita do supermercado Triângulo, sempre doar alimentos, cestas básicas, e a gente redistribui para os vicentinos e o nosso abrigo. Um abraço a vocês, idosos e idosas, meus irmãozinhos e irmãzinhas que estão no abrigo aqui em Mar de Espanha, a essa equipe maravilhosa que depois da partida da Estrelinha nós estamos cada vez mais sendo abençoados, felizes e alegres. Permaneçam unidos, meus filhos, que vocês enfrentem qualquer barreira com a presença de Nossa Senhora das Mercês e com a ajuda de São Miguel Arcanjo nesse tempo da contemporaneidade, desse século. São Miguel Arcanjo tem feito uma intervenção na humanidade por paz, justiça, onde o povo está cada vez mais lutando para que Deus não desapareça de suas vidas, devido a tanto consumismo, a tantas coisas. Parece que Deus está sendo colocado de lado, mas não. Deus está manifestando o seu poder e vai manifestar o seu poder ainda muito mais com a ajuda de São José, Nossa Senhora das Mercês e São Miguel. Quero agradecer a vocês, parceiros e parceiras do Instagram, do Facebook, que me acompanham. A todos, quero agradecer àqueles que promovem a cidade de Mar de Espanha, Senador Cortes, o Conselho Pastoral de Senador Cortes, o Conselho Paroquial e Econômico de Senador Cortes, esse povo maravilhoso de Senador, as autoridades municipais de Senador Cortes. Trabalho pequeno, humilde, devagar, bem simples, mas sempre querendo adoração a Deus, buscar a Deus, deixar-se curar e se libertar pela palavra de Deus. E quero agradecer imensamente a todos os trabalhos que até aqui agora, nesses 6 meses, exatamente hoje, completando 6 meses de minha presença aqui em Mar de Espanha. Também a meu colega de trabalho, Padre Jean Paul, que essa semana foi fazer o trabalho, ficando uma semana em Guaratinguetá, pela Fazenda da Esperança. Estamos aqui substituindo todas as atividades, que são inúmeras. Queria agradecer a todas as pessoas, os ministros da palavra, das exéquias, o Marquinho da Funerária e todas as pessoas que me ajudam em colaboração. Uma parceria imensa aqui na praça, na casa paroquial, os nossos funcionários, o José, o Pedro e a Célia. Quero agradecer imensamente ao Conselho Econômico e a todos os conselhos pastorais e as comissões pastorais das capelas e comunidades. 6 meses. Ainda estou gerindo
estou sendo gerado no útero de nosso santuário. 9 meses para o padrão de desenvolvimento do ser humano é que se faz a gestação. Então daqui a 6 meses, com certeza já estou apto e tentando ser o padre segundo o coração de Jesus e podendo estar feliz, contente com vocês. Quero agradecer imensamente as paróquias por onde eu passei, elecando aqui desde Mogi das Cruzes, depois Santa Luzia, depois Jaciguar, Boa Esperança no Espírito Santo, a querida Pedro Teixeira, Bias Fortes, pude ajudar e acompanhar Santa Rita do Bitipoca. Depois fui chamado a querida Santos Dumont, no Córrego do Ouro. Um abraço especial para os sandumonenses, ao qual tive a graça de participar do diaconato do Leonardo e do Miron, ali no Santuário de São Miguel e Almas. Obrigado ao padre Liomar, reitor do santuário, que nos acolheu muito bem, e a toda aquela comissão da cozinha, a da alimentação, que nos acolheu também, a escola que nos acolheu ali, que sempre nos acolhia quando eu estava lá, revendo os padres, colegas da forania de São Miguel. Foi muito bom ver todos e ver que todos estão bem, com saúde. Agradecer também, então, a vinda para Bicas, querida, nossa querida Bicas, que em tudo superamos juntos a grande história da pandemia, dessa tragédia, dessa coisa que nós nunca esperávamos ter, que é essa questão dessa pandemia. Sofremos juntos, lutamos juntos, fizemos aquilo que poderia dentro da nossa pobreza, da nossa limitação. Momentos de grandes avanços, momentos que a pandemia nos impediu de trabalhar, de servir, que nos impediu até mesmo das grandes reformas, mas graças a Deus quero agradecer a dona Regininha Faria, que nos doou uma casa paroquial sempre linda, maravilhosa. Espontaneamente queria doar a minha pessoa pessoalmente, mas como ela não entende o caminho, ela é amiga, mas ela não entende o caminho eclesial, eu falei assim, não, eu não vou receber nada em meu nome, isso vai ficar para a Arquidiocese de Juiz de Fora, como membro responsável da paróquia de São José em Bicas, mas eu não posso pegar isso da senhora. E nenhum bem patrimonial eu posso receber. Eu sou servo da igreja, eu sou filho da igreja, e tudo para a Igreja Católica. Por isso eu quero agradecer a grande parceria que Bicas teve comigo, paciência, amor, aceitação das minhas fraquezas, das minhas limitações, da minha pobreza. E às vezes, muitas vezes, realmente deixando a desejar. Mas a vocês eu desejo toda a glória do Senhor brilhar em seus corações, e todas as pessoas sejam felizes, e que todos os gestores desse município de Bicas, que por onde eu passei, foram muito gentis comigo, todas as instituições, a Polícia Militar, Civil, Comércio, não tenho nada a reclamar. Graça de Deus ter passado isso aí. 1 ano e meio de adaptação, 2 anos e meio de pandemia, e sobrou o quê? Por isso fizemos o que tinha que fazer, e fizemos tudo com coração reto, honesto, sincero, transparente. E quero deixar um grande abraço de gratidão aos paroquianos e ao povo de Bicas em geral. Mesmo os não católicos sempre foram muito presentes na minha vida e me apoiaram muito ali na praça, os vizinhos, os comércios, todos foram muito, muito gentis. E todos foram maravilhosos comigo. Também a parceria que eu fiz com a rádio Nossa FM de Bicas, o Carlos Casson, foi sempre ali, o Siri, meu amigo, sempre ali me ajudando. Então quero agradecer também essa parceria, a querida Rose, e desejar a todos vocês aí tudo de bom, toda a paz. E também agradecer a Rochedo de Minas, que eu pude participar 1 ano, foi maravilhoso, eu e o Padre Ivani. Agradecer também a Pequeri, que eu pude dar um apoio, e agradecer muito tempo que eu fui vigário forâneo. Continuei vigário forâneo por 8 anos, e sendo transferido, sempre fui vigário forâneo. Isso eu quero agradecer a confiança do meu arcebispo, a minha pessoa, por confiar, por me dar tamanha responsabilidade, e pedir perdão por alguma coisa que possa não ter sido conforme o coração de Deus, Por isso eu me confesso todo mês.
Mas acima de tudo, vocês saberem que amor com amor se paga. Então, já deixei o meu coração cheio de perdão, porque onde há perdão não precisa ter sacrifício, diz a carta dos Hebreus ontem. Então eu gostaria de dizer a todos vocês, e hoje atualmente senador Cortes e Marte Espanha, que o Padre Johnny, completando os 16 meses de presença, quer ser sempre uma presença. Também vocês, a Igreja Particular de Juiz de Fora, vivendo esse tempo maravilhoso do nosso centenário diocesano e agora esse terceiro congresso eucarístico. Queridos amigos e amigas, a palavra de Deus hoje, que cura e liberta, e também aqui as pessoas pelo Instagram estão dizendo, rezar pelo aniversário da Mônica Borsato, com certeza, Neide. Vou estar sempre orando, e pela Angelita, sempre a família Lacrota sempre está presente com a gente aqui, a Dorinha Kugla. Realmente foram anos de grande aprendizado em Cristo, de convívio intenso com nossos amigos leigos. Pelo Vandinho, Tadeu, Clau e Sheila e tantas pessoas maravilhosas aqui, a Marta Ferreira, te amamos também e mando para vocês a bênção dos santos anjos. Então, queridos amigos e amigas martispanhenses e todos que nos acompanham pela Delta FM 104.9 e também pelo aplicativo, Facebook ou Instagram, que talvez eles tenham, ainda não tenho o endereço eletrônico deles, nem o link, mas vou ter pouco a pouco. E também eu quero agradecer muito a essa parceria também aqui em Mar de Espanha. A carta de Paulo aos Efésios diz assim: irmãos, naquele tempo, lá no Antigo Testamento, antes de Jesus, ele fala assim aos Efésios, os judeus, éreis sem Messias, não havia o Messias, eles esperavam o Messias. Privados de cidadania em Israel, privados de tudo, estranhos às alianças da promessa. Então, havia uma promessa, havia uma aliança e uma promessa de Deus com o pai Abraão, depois transmitida assim a sucessão dos profetas, dos reis e o legislador de Israel, que é Moisés, no Monte Sinai, da Tábua da Lei, etc, etc. Eles conheciam por alto essa aliança e essa promessa messiânica. Então, neste momento, quero dizer que a palavra de Deus continua dizendo, Paulo, sem esperança e sem Deus no mundo. Deus não tinha vindo ao mundo ainda. Deus era já já conhecido e já era uma declaração moniteísta por Abraão e já tinha revelado no Monte Sinai como eu sou. E eu sou cura, né? Jeová Rafa. Por isso Moisés desceu a montanha e falou para os egípcios, o Deus eu sou, que veio trazer a cura e a libertação, pede que liberte o meu povo. Fui tomando assim a direção, a consciência ao longo da formação cultural, mental e religiosa do povo escolhido. E é interessante que havia vários povos, civilizações vizinhas, mas Deus preferiu Israel, um povozinho que não tinha força, que não tinha exército, não tinha poder, e além disso eram escravos no Egito. E Deus escolheu isso, que não era nada, para ser alguém. Mas por que Deus fez isso? Porque as pessoas que abrem o coração para Deus e são humildes, sempre Deus vai dar honras. Porque aqueles que acham que tem, diz a Bíblia, que vai até perder o que tem. Ele será tirado o que tem e vai dar àquele que já tem. Então Deus vai fazer prosperar aquele que é humilde. Aquele que sabe que a nossa igreja, o nosso mundo precisa de parceria. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Mesmo dentro da nossa igreja, na hierarquia que temos, desde o Santo Padre, que representa os bispos em sua colegialidade, e hoje ele é o Papa, sucessor de Pedro, ele tem que conduzir a igreja nessa visão de parceria, de colegialidade. Por isso ele convocou sínodo, o sínodo de Roma, e nossa arquidiocese já está no caminho já de pós-sinodal. Nós já temos várias
conclusões sinodais. Mas nós tivemos o primeiro sínodo arquidiocesano e o segundo sínodo arquidiocesano. Mas nós tivemos um primeiro sínodo diocesano. Como arquidiocese, nós tivemos o primeiro e o segundo impulsionado pelo dinamismo de Dom Gil Antônio Moreira, nosso arcebispo da Arquidiocese de Juiz de Fora, junto com o Colégio de Consultores, Conselho Presbiteral, o CAP, que é o Conselho Arquidiocesano de Pastoral dos Leigos e Leigas, fizeram um trabalho dinâmico para concluir todas essas atividades. Então, o sentido da Igreja Católica é um sentido de comunidade, uma nova paróquia, que foi a Assembleia dos Bispos da América Latina, Brasil e América Latina, aqui em Aparecida. E que hoje nós temos uma igreja menos clerical, menos centralizada no padre, e sim em comissões e conselhos. Os leigos são protagonistas. Vocês, leigos e leigas, não significa que a palavra leigo seja ignorante. Não. Leia o documento Leigos e Leigas Cristãos, documento 105 da CNBB. Comprem e leiam. Ali é o protagonismo. Mas se você quiser pegar um também do Santo Padre João Paulo II, pode também pegar, que é muito bonito também, que é um documento que fala sobre os leigos. Ele trabalha o Evangelho de São João sobre a videira, os ramos, produzir frutos. Christi Fidelis Light, que é um documento também que é pérola, base para entender a visão pastoral do Padre Johnny. A minha visão pastoral é ser a igreja e não contra a igreja. As pessoas às vezes têm o costume de perguntar, você como psicólogo, você como cientista que está trabalhando a ciência e tudo, você diverge, tem opinião diferente da sua igreja? Eu falo, não, estou na igreja porque eu concordo com seus princípios e valores. Não tem sentido eu estar na igreja e eu discordar contra os principais fundamentos da fé, da moral e do cristianismo. Então são perguntas às vezes que quando a gente está no campo científico, fora do âmbito da religião, da igreja, eles acham que nós padres, ou eu padre, deveria ter uma oposição, como se fosse esquizofrenia, contra a minha igreja. Mas o padre, o bispo decide isso, mas eu não concordo. Que isso? Então, a gente tem na igreja o diálogo, gente. As divergências de pontos pastorais é diferente. Os posicionamentos de cada paróquia deveria ter um caminho e todo mundo que chega nela deveria ter uma continuidade. Esse é o normal. Então ninguém pode interromper o que o outro fez, não é assim? Assim Dom Gil ensinou pra gente, inclusive ele, graças a Deus, criou uma comissão que visitou as paróquias. Antes de cada padre ser transferido, teve uma comissão, geralmente um sacerdote designado por ele, e com um outro acompanhante veio examinar os nossos livros, como que estava e como que a gente ia pegar a paróquia que estava chegando. Essa foi uma tentativa. Aí a gente pode questionar se deu certo ou não, se foi viável, se foi pedagógica, se foi didática, mas isso não é divergência de princípios e valores. O respeito que a gente tem pelas autoridades é um respeito que dialoga. É um respeito que não impede de eu dizer que eu continuo te respeitando, mas poderíamos fazer uma abordagem diferente. Então isso aí é diálogo, isso tem que ter em casamento, tem que ter em família, tem que ter na empresa, tem que ter em qualquer lugar. O ser humano precisa dialogar, ouvir os outros, acompanhar. A igreja está falando muito sobre isso agora no Sínodo de Roma. Acima de tudo, a frase que, resumindo todo o Sínodo de Roma, é justamente isso: acolher, a igreja ser uma igreja de acolhida e de acompanhamento. Então esse é o desafio para 2025, 2026, 27, 28. Então você tem que acolher, mas acompanhar. E para mim acompanhar, eu preciso de conselhos pastorais, comissões pastorais, eu preciso de círculo bíblico, de grupos de reflexão. É preciso que cada comunidade, cada rua e bairro aqui em Mar de Espanha, Senador Cortes, tenha grupos de reflexão, círculos bíblicos, pequenas comunidades, onde o leigo vai se tornando protagonista da evangelização. Eu não sou sozinho,
Eu tenho as minhas ideias, mas eu preciso dividir essas ideias com os leigos. Os leigos têm direito de opinar. Mesmo que o direito canônico e as normas do diretório diz que a última palavra compete ao pároco da paróquia decidir, mas ele tem que ter essa capacidade de elasticidade, de diálogo. Mesmo no contraditório. O contraditório, ele não é ofensivo se vem acompanhado de caridade. O contraditório é justamente aquilo que Jesus fez. Por que me bates, se eu te digo a verdade? Então, assim, você tem que ter o contraditório para que você possa se orientar se você está numa razão perfeita. Embora São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, diz que a razão humana é imperfeita. Mas o Espírito Santo, a inteligência, ela nos dá a segurança de remodelar, de repensar, de, vamos dizer, autorregular o pensamento, que às vezes pode estar desfuncional. E é por isso que os conselhos dos leigos, vocês leigos, são muito importantes e fundamentais na vida da igreja. Mas não uma fachada de laicato, onde você faz uma ata ou faz uma coisa para dizer que existe os leigos e que alguém assinou com você. Eu falo de assumir mesmo, de serem protagonista, uma igreja com o rosto do povo de Deus. O Concílio Vaticano pediu isso. E nós precisamos, com toda a dor e sofrimento que requer isso, não deixar essa esperança, esse sonho, apontar essa realidade futura. Eu sei que é difícil, eu sei que existe que manuseio das emoções e sentimentos, até meus, do outro. Eu sei que existe altos e baixos nos relacionamentos paroquiais entre párocos e paroquianos, mas nós não podemos deixar a mensagem do reino dos céus, que é como o fermento que leva a massa, como o grão de mostarda. E pouco a pouco, nas assembleias, nas assembleias sinodais, nessas coisas que planejamos, a gente vai separando o joio do trigo, mas de forma que não falte a caridade e o amor. Por isso é necessário, como Paulo recomenda aos Efésios, mas agora, na contemporaneidade, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos, comunidade de comunidade, pelo sangue de Cristo, na Eucaristia, na Santa Missa. Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. E em sua carne ele destruiu o muro de separação. Não existe mais judeus, gentios. Somos uma única família, família humana. E por isso que ele veio logo adiante de dizer: quando orardes, e os discípulos pediram, os apóstolos, os missionários que estavam com ele, ensina-nos a orar como João Batista ajudou os seus discípulos a orarem. Ele disse: quando orares, dizei: Pai nosso que estais nos céus. Então, ele veio, destruir esse muro de separação, de preconceitos, e criar e gerar gentilezas e empatia, embora com identidade, princípios e valores, mas sempre respeitando as diferenças, nunca depreciando, nunca diminuindo as pessoas, nunca querer fazer do seu trabalho em sentido de humilhar o trabalho do anterior ou das pessoas que estavam à sua frente. Não podemos fazer isso. Isso é falta de caridade, de amor. Quando uma pessoa no trabalho, na empresa, aqui mesmo, nos mercados, no mundo do trabalho, uma pessoa tenta subir no emprego em cima do defeito de alguém ou pisando nos outros, fazendo de degrau, isso não é legal para a pessoa. A pessoa está semeando para a própria colheita dele. Então a gente tem que orar para que essas pessoas curem seus corações e sejam autênticos, que Deus honre e que dê glória às habilidades que ele tem, mas não tente ter habilidades e se apresentar como melhor e como habilidoso em cima do defeito e do erro dos outros. Isso, além de ser indelicadeza, é falta de amor, de caridade, de oração. E continua assim: em sua carne ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Por que competição? Para quê? Por que temos que competir? Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz,
quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Se você não ajuda, não atrapalha as pessoas. Se você não consegue ver qualidade na pessoa, o limite é seu. Você é limitante mentalmente, porque todo ser humano tem qualidades. Todo ser humano tem um valor. Ninguém é desprezível. Nem lá na cruz Jesus desprezou os dois. Mas cada um teve que decidir por si só as suas escolhas. E Dimas escolheu de um jeito, Gesta escolheu de outro. Então, a posição dos dois são posições de temperamentos e personalidades. É livre-arbítrio. Mas você decide, mas não precisa ficar destruindo a imagem dos outros ou querendo se fazer melhor que as pessoas. Então, e aí diz assim: criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz, o respeito. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz, gente. A vós que estavais longe e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto do Pai. Assim já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva, para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito Santo. Essa é a palavra do Senhor para nós, que Paulo escreveu aos Efésios. Então, queridos irmãos e amigos, dentro do processo de aprendizado nessa vida, se eu não fosse padre, no casamento eu teria que ter a mesma dinâmica, as mesmas funções e os mesmos propósitos de santidade. Não é porque eu sou padre que eu tenho obrigação maior ou menor. Eu preciso sempre ser um humano melhor. E ser humano melhor, com a ajuda da religião, da espiritualidade e da minha Santa Mãe Igreja Católica, eu consigo perceber que tem instrumentos e ferramentas para ser feliz. E não tem motivo de eu ser uma pessoa infeliz na vocação que escolhi e, com a graça de Deus, pretendo morrer. Assim também eu teria que fazer uma opção quando eu não fosse padre, se eu fosse casado ou empresário ou um solteiro. Mas eu teria que buscar essa paz, essa unidade com o Espírito Santo de Deus, que vai me convencer cada vez mais do meu pecado e que vai me remeter à minha própria identidade. Eu não nasci padre. Então eu vim de uma família. Quais são os valores e princípios de dentro de casa que a minha mãe, meu pai, meus avós, meus irmãos, minhas tias, meus tios me deram na escola onde estudei? Qual é a educação, qual é a formação cultural que eu tive, humana? E depois, com a ajuda da Igreja Católica, eu fui me introduzindo, me inteirando da realidade bíblica, da teologia, da doutrina, dos valores morais, espirituais, do cristianismo. E aí cheguei à estatura que eu estou hoje, com a minha idade e no meu sacerdócio. Realizado, feliz, contente e tentando ser um ser humano cada vez melhor, ouvindo as pessoas, sabendo que não tem coisas que eu sei fazer, que eu preciso do outro. Tem coisas que eu não vou dar conta, que eu vou ter que pedir ajuda. Até as mesmas coisas básicas. Ontem eu precisei de um casal, que foi tão gentil comigo. A Marinelli e o Gilberto e o filho dele, que eu chamo de Bolotari. Levou o seminarista lá em Juiz de Fora de noite após a missa. Nós não podemos abarcar tudo sozinho, nós somos necessitados uns dos outros. E isso é importante numa comunidade católica. Todos são importantes, não existe ninguém melhor do que o outro. E o padre tem que aprender a conviver com ricos, pobres, negros, desvalidos, vulneráveis, prisioneiros nas prisões, nos hospitais. Tem que aprender a lidar com as realidades todas. E ser gentil, tentar procurar ser o mais próximo possível, compreensivo, saber manusear o dinheiro, a administração financeira, junto com os leigos, junto com as pessoas. Então é necessário que cada um
tem que se policiar, como diz Paulo. Ter uma unidade com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Tem que ter identidade, segurança pessoal, maturidade. Por isso, nós precisamos, irmãos e irmãs, de muitas coisas neste mundo. E quase tudo precisamos de algo. Não tem como dar conta sozinho. Não tem como você querer abarcar todas as situações e trazer para si para solucionar. Você precisa e eu preciso de pessoas, de gente. Nós precisamos ser amigos do mundo e amigos das pessoas do mundo. E não ter divisões, discórdias, nem quando temos divisões políticas, ideológicas ou divisões mesmo, pensamentos antagônicos a respeito da vida, da existência da vida. Nós temos que sempre ser gentil e dialogar, mesmo nessas questões do aborto, mesmo nessas questões da pena de morte, mesmo nessas questões de eutanásia, mesmo nessas questões tão melindrosas sobre corrupção, partidos políticos, divisões religiosas. Nós temos que ter diálogo, respeito. Quando isso não está presente, por mais que você seja inteligente, você tenha formação em mestrado e doutorado, de nada vai servir. Porque nós precisamos aprender a conviver. E conviver significa ser gente, ser ser humano. E todo mundo tem a sua contribuição, gente. Algumas pessoas às vezes não tiveram oportunidades que você ou eu temos, mas elas precisam ser escutadas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam que se sintam amadas e que alguém aproxime delas. Então quero dar um abraço para a Gisele Barão, a minha querida colega de mestrado em psicologia. Quem quiser segui-la, ela também faz atendimento online, psicóloga Michele Silveira, é o Instagram dela. Então, Michele, um abraço para você, com muito carinho, saudade. Então, nós precisamos apropriar de todas as coisas que, principalmente a nossa fé cristã nos propõe como positividade e não como negatividade. As coisas são feitas tudo para nosso favor. Nunca foi criado nada contra nós. Nós é que criamos dentro de nós, através de nossa disfunção cognitiva, os preconceitos, as desconfianças, todas as realidades que dividem o corpo de Cristo, que dividem a humanidade. Ciúmes, inveja, competição, querendo ser melhor que o outro, está querendo receber elogios. Mas isso você pode curar com a palavra de Deus e buscar um bom psicólogo, um psicoterapeuta. Ninguém dá conta sozinho. E não precisa ter medo de psicologia, não. Não precisa ter medo de psicólogo. Procure, eu posso encaminhar para várias pessoas maravilhosas. Então você também tem que se autoconhecer. Você precisa sentir que a graça de Deus necessariamente precisa da sua natureza. Como que a graça de Deus vai agir em mim se eu não colaboro? Então é preciso que você colabore. E Jesus disse que para colaborar precisa de alguns critérios, tipo simplicidade, humildade, abertura, clamor. As pessoas clamaram: Filho de Davi, tem piedade de mim. Gerenciamento de grupos. Zaqueu teve que gerenciar toda a empresa dele, distribuindo os bens, ressarcindo aquilo que ele lesou. Mateus também teve que fazer na administração dele financeira. Então, quando você conhece Jesus, Jesus vai te encaminhando processos para ser melhor, como qualidade de vida, como qualidade de saúde mental integral. Jesus trabalha a antropologia integral. E nós precisamos sermos libertos de nossos medos e angústias a partir do autoconhecimento de si e do outro. Em si mesmo você consegue se autoconhecer, já vai te dar quase que 90% de empatia e de conhecimento do outro. O seu relacionamento vai melhorar quando você pratica a autocura, autocrítica, autoanálise
e você descobre a sua identidade e que você veio ao mundo para um propósito e você começa a se equilibrar. Ah, mas padre, o senhor já chegou à plenitude de sua vocação como padre? Você já se realizou plenamente? Na minha vida sacerdotal, presbiteral, ministerial, sim. Eu já estou super realizado, não quero mais nada. Eu quero apenas continuar o meu conhecimento e a minha formação. Eu quero evoluir cada vez mais nos estudos, na compreensão de mim mesmo, do outro, do mundo, da ecologia, dos sistemas que envolvem o mundo. Eu quero sempre mais. Mesmo padre já idoso, eu quero continuar conhecendo, lendo, estudando, tentando compreender as realidades dos mistérios de Deus, com muita humildade, como aprendiz, e não como aquele que já chegou. Agora, na satisfação como padre Dione, eu já estou altamente regulado e feliz. Sou feliz. Eu gosto de estar comigo e gosto de ser padre. Agora, a minha Santa Amada Igreja, ela pode usar de mim para qualquer função. Hoje eu sou pároco, mas se o meu bispo ou qualquer outro bispo falar assim: Padre Dione, você quer sair do serviço paroquial? Eu falo assim: olha, já chegou o meu tempo. Eu acho que eu poderia servir a igreja em outro âmbito da própria organização eclesial, tipo fazer o serviço, ser pregador de retiros, ajudar um padre em alguma necessidade, quando tirarem férias, né? Mas assumir a responsabilidade administrativa de uma paróquia, chega um tempo que nós padres temos que sermos sensatos, temos que dizer que já contribuímos, né? Isso eu acho bonito. Não é ficar aí como padre a vida toda, até ficar velho e já com poucas forças, querendo teimosamente ser padre da paróquia. Não. Aí eu já falo para os meus irmãos padres: se você chegar a um tempo que a paróquia ela já não te faz, vamos dizer assim, você percebe que não tem mais condições de gerenciar uma potencialidade maior, você tem que pensar seriamente, que pode começar a atrapalhar a paróquia, pode começar a atrapalhar os leigos e as leigas. Talvez você já não tenha mais aquela destreza, seja vigário paroquial, não assuma a frente de responsabilidades. Ah, mas padre, mas você é novo, o outro padre é novo, ele também tem direito. Se o padre é novo, não significa que ele não queira mais a função de pároco, não queira trabalhar. Pelo contrário, ele quer outros tipos de trabalho e de serviços. Porque ser padre não é só celebrar missa dominicais ou encher as capelas de missa, falar que você está trabalhando. Padre não é funcionário. No direito canônico, conforme as diretrizes, fazer uma liturgia sóbria, sem ruídos, e às vezes pode binar, e com autorização do bispo você pode até celebrar 3, 4 missas. Agora, você dizer que está celebrando muitas missas e você trabalha mais do que outro padre, isso aí é perigoso, porque pode virar contra a própria pessoa que fala isso. Porque o padre que está na cadeira de roda lá na sacerdotal, ou como eu mesmo em Silverânia, eu ia com o padre Nelson visitar o Monsenhor de Olindo lá em Tabuleiro, e eles celebravam missa, ele na cadeira de roda, na mesinha lá. E a missa era tanto quanto, uma vez por dia. Não existe números de missas celebradas associado a salários ou empregos. Tem que ter cuidado para não transmitir essa informação errada, para aumentar dízimos, as coletas. Tem que ter cuidado com essas informações que podem virar contra a própria igreja, porque a sacramentalidade, ela foi um período muito difícil para nós. Por isso nós vivíamos às vezes das espórtulas, de doações, e muitas vezes ficávamos escravos à funcionalidade organizacional dessas pessoas que nos ofereciam isso. Eu já vi situações onde que famílias inteiras decidiram falar mal de um sacerdote que eu conheci, de outra diocese,
porque eles ofertavam dízimos, ou doavam, ou doou, até construiu a igreja, e que eles tinham direito de fazer os batizados na fazenda deles, na casa deles. Tinha direito, olha que coisa absurda, né? Que tinha obrigação. Esse padre, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de fazer as coisas. Não, esse padre estava certo. Ele tem que cumprir as normas da igreja. O padre não faz as normas dele. Ah, padre, abre uma exceção. O padre não pode abrir exceção. Só o bispo é que pode determinar as coisas. Então são coisas assim, gente, que vocês católicos às vezes não compreendem, que faz parte mais assim. Mas é interessante vocês leigos se inteirarem das coisas, estudarem o direito canônico, o catecismo, estudarem as normas da igreja, as diretrizes, estudar os documentos. Por isso que o laicato, os leigos e leigas cristãos no mundo de hoje têm que estudar. Aqui em Mar de Espanha vocês têm que estudar. O padre, ele é apenas um presidente dos sacramentos, o animador da comunidade. Mas vocês têm que assumir o protagonismo de vocês. Igual aqui em Mar de Espanha, todo mês tem uma missa em cada capela rural e urbana. E nós temos as missas dominicais nos santuários, sábado e domingo, e na São José no sábado. Então, vocês precisam dinamizar os seus cultos. As capelas devem ser usadas para a reza do terço, adoração ao Santíssimo, celebrações da palavra. É importante que vocês leigos assumam as procissões, juntamente com o padre. É claro, o padre não está presente, mas vocês leigos e leigas são importantíssimos. Porque nós temos que rezar muito pelas vocações sacerdotais, religiosas, os nossos seminaristas, apoiá-los, falar bem da igreja, falar bem da vocação. É maravilhoso ser padre. Fala isso para a comunidade nos seus cultos, fala isso nas suas celebrações, fala sobre as vocações, fala sobre o Seminário Santo Antônio, fala sobre tudo que vocês puderem falar bem do sacerdote, da igreja. Fala. Não deixe que as crianças fiquem tristes quando falam, você vai ser padre. Eu não, Deus me livre. Então tem crianças que às vezes a gente aborda nas missas, eu já vi muitas cenas assim, de outros colegas padres também partilham, que a criança parece que tem aversão a ser padre, não sei porquê, mas ser padre é uma bênção. Eu sei que todas as vocações são um casal bem relacionado no matrimônio, com a graça de Deus, é maravilhoso. Um profissional solteiro, liberal, é maravilhoso com a graça de Deus. E ser padre também é maravilhoso com a graça de Deus. Por que você tem medo de ser padre? Ser padre é uma busca de santidade, de luta, de aperfeiçoamento. Sendo pecador, Deus olhou você e te chamou para ser padre. Sendo quem eu sou, na miséria da minha vida desde criança, Deus ainda se interessou pelo padre Johnny. Deus chamou o padre Johnny lá naquele arraialzinho do pé da montanha em Silverânia, filho do Sr. Clermont, Dona Ilma, ser padre. Mas como que pode isso? Eu conheci o Johnny quando era criança, adolescente, jovem. Mas como que se tornou padre? Deus faz isso. Por isso que a gente tem que ter consciência da nossa raiz, de onde eu nasci, de onde eu vim. A minha vocação só tem sentido pela minha família, pela minha experiência primeira do amor de Deus, depois a formação filosófica, teológica e assim vai por diante. Mas ser padre é uma decisão interna, e ser feliz como padre também é uma decisão interna, que não precisa desse negócio todo que temos aí, paróquias, dízimos, dinheiro. Não precisamos ter um público, um povo. Por que a gente tem que ter um altar para poder brilhar? Quem brilha ali é Jesus, né? Eu tenho que presidir a celebração com humildade, com simplicidade, com piedade, zelo e não exibicionismos. Eu preciso preservar o culto religioso prescrito no Missal Paulo VI, baseado no Concílio Vaticano II, de todas as coisas que a igreja orienta, uma missa tranquila, em paz, eu também rezando e eles rezando comigo, elevando a Deus as nossas preces e o padre apresentando ao Senhor. Só isso. Se uma missa bem feita, bem trabalhada, e o povo em sintonia com aquela graça extraordinária da transubstanciação, a hóstia e o vinho transubstanciando no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, aquele sacrifício incruento de Jesus no altar.
e tudo bem organizado, o canto, os ministros, uma missa realmente consciente, racional, que vai penetrando nos nossos sentimentos, em nossas emoções feridas e nos curando. Porque a missa ela tem que ser racional para poder atingir as feridas emocionais e curar os nossos pecados e nossas limitações. Então, ser feliz como padre é uma questão de disciplina, leitura, estudo, oração, meditação, contemplação, reza do Santo Rosário, confissão, uma boa confissão, penitência, leitura bíblica, retiros espirituais e o povo do Deus, aquele povo simples, aquele povo maravilhoso, piedoso, muito mais santo do que eu possa imaginar. Isso me faz ser feliz, ser assim, desse jeito. Não preciso nem de mais nem de menos. Mas gostaria que o respeito fosse a norma para todos nós cristãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero louvar e agradecer por esses 6 meses aqui em Mais Espanha e Senador Cortes, na confiança do seu arcebispo para comigo, sendo pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora das Mercês em Mais Espanha. Indigno o céu se apresenta mais uma vez, dizendo: Senhor, dai-me coragem para enfrentar a mim mesmo e que eu confie somente em Tua graça e que eu seja feliz, Senhor, até que um dia o Senhor me chamar para estar ao Teu lado. Eu santifico essas minhas palavras pedindo pelos seminaristas de nosso seminário Santo Antônio em particular, por todos os meninos que sofrem, por todas as angústias que é o período seminarístico, pelos diáconos ordenados agora, pelo meu bispo, pelos meus colegas padres. Soberano Deus, dê também consciência às comunidades eclesiais, às 92 paróquias de nossa arquidiocese, a consciência de divulgar as vocações sacerdotais, de levarem seus adolescentes, seus crismandos a serem padres, também dentro da vocação geral, na vocação que chamaste pelo batismo a todos nós. Ser padre vale a pena. Ser padre é ser feliz também. Abençoe a todos vocês e abençoe essa água e demais objetos preparados por vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejamos um no Espírito Santo. E nossa igreja vai se apresentar como o caminho, a verdade e a vida. E que Jesus Cristo, que conduz a nossa igreja pela ação do Espírito Santo, dê a todos os agentes pastorais e a vocês leigos e leigas a coragem de serem protagonistas. Estudem, estudem, estudem para conhecer a tua igreja, a qual você ama e a qual você é discípulo e missionário. Até a próxima, se Deus quiser. Aqueles que até o finalzinho do programa ligarem 0800 024 6910. Lever, mais saúde para a sua visão, mais saúde para a visão daquela pessoa que você tanto ama. O programa está quase terminando, só quero lembrar uma coisa, hein? Amanhã vai ter Viva a Vida às 8h30 da noite. E eu quero muito estar com você, mas muito. Olha eu aí, ó. Olha aí, a nossa plateia linda, maravilhosa. Eita, como foi gostoso, meu Deus. Ó, cada terça-feira é especial. Cada terça-feira é especial.
Dalcides, eu queria vir ao programa. Você quer? Eu acolho você, eu recebo você, eu sirvo você. E é uma oportunidade muito bonita da gente poder estar junto. Olha aí, ó. Coloca em tela cheia, porque com essa imagem que eu quero terminar o programa. dalcides@gmail.com, é dessa forma que você vem comigo também. Escreve para mim e eu vou fazer com que você tenha assim uma data que você queira, que você possa, que você esteja junto comigo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Tchau, gente. A paz do amor, da esperança. Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei, mas às vezes que eu chorei, não passei. A seguir, novena dos filhos e filhas de São José. O movimento, o pensamento, o sentimento. A boa notícia é um olhar atento para a realidade, revelando nos detalhes da ação as diferenças de discernimento e as oportunidades de fazer a diferença na comunidade. Rede Vida, boa notícia faz bem todo dia. O Frente a Frente, edição São Paulo desta segunda, recebe a presidente do SEMEC, Ana Cláudia Badra. Em uma conversa com o jornalista Hugo Rocha, ela fala sobre empreendedorismo feminino. Não perca, nesta segunda, ao vivo, às 10h30 da noite, Frente a Frente, edição São Paulo. A imagem do amor que fortalece, da verdade que liberta, da ação que aparece. A presença da Rede Vida. Uma TV para mostrar que a fé sustenta, a alegria certa, a paz esquenta. Orar sem cessar e com forte confiança. Somos peregrinos da esperança. 2024, ano da oração. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. Aqui no canal da família você tem um encontro com Cristo. Padre Alberto Gambarini leva até a sua casa um momento de paz e esperança. Jesus está aí para nos levantar. Encontro com Cristo. De segunda a sexta, às 6h30 da manhã e às 5h30 da tarde. E no domingo, às 5 da tarde. Aqui no canal da família. A boa notícia faz bem todo dia. O melhor meio de aquecer, ser nossa energia. De motivação, todo mundo precisa, porque é sempre certo que a fé avisa. O valor da oração, uma palavra amiga, tudo tem gosto de amizade social antiga. Agora juntos vamos te mostrar como é bom viver, comunicar. Caminhar de verdade é esperança. A gente sente com toda a confiança. Então percebe como é belo o amor compartilhar, porque viver em paz é outra vez cada manhã trilhar com a força da mensagem que nutre e confia. A boa notícia faz bem todo dia. Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Novena dos Filhos e Filhas de São José. Edição crepuscular. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos.